Olá, que bom tê-lo por aqui. No vídeo de hoje eu quero pensar e refletir com vocês o que Jesus estava querendo dizer quando ele chama seus discípulos de sal e de luz e quando ele relaciona a terra e mundo. Ele diz que nós somos o sal da terra e também diz que nós somos a luz do mundo. O que Jesus estava querendo ensinar a nós, os seus discípulos, com essas metáforas, essas comparações? Fica no vídeo de hoje porque é sobre isso que nós vamos pensar. Querido, graça e paz, se é a primeira vez que você está assistindo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Breno e é um prazer falar com você aqui no meu canal. O meu objetivo principal é conversar sobre a Bíblia, o texto bíblico, fazer séries sobre assuntos bíblicos, porque eu sei, e todos esses que me seguem também pensam assim, que só há uma forma de se parecer mais com Cristo, por meio do estudo e da aplicação das Escrituras na nossa vida. Então, nesse canal, se você tiver esse interesse, esse canal pode te ajudar. Então não perca tempo, se inscreva aqui no botão vermelho, inscrever-se. Se você ativar o sininho, todas as vezes que eu publicar um vídeo como esse, você ficará sabendo e poderá assistir, tá bom? Vamos para o nosso conteúdo. Capítulo 5, verso 13 a 16, eu estou numa série do Sermão da Montanha. Se você não assistiu os outros vídeos, assista no meu canal, você pode acessar pela playlist, a série está lá. E agora nós chegamos na segunda introdução que Jesus faz antes de começar, de fato, a desenvolver o Sermão da Montanha. Na primeira introdução, Jesus expõe diante de Deus quem são seus discípulos. E a gente conhece como bem-aventurança, as bem-aventuranças ou beatitudes, que seria Jesus expondo a característica dos seus discípulos, que é vista diante de Deus como felizes, bem-aventurados. Se você assistir, você vai ver que é bem diferente da forma como o mundo estabelece a felicidade. Mas é diante de Deus que Jesus está dizendo. Eu fiz no meu canal um vídeo para cada bem-aventurança. Então você tem lá um conteúdo bem legal já para você assistir. Agora nós chegamos na segunda parte da introdução. E agora, se a bem-aventurança é o papel e o discípulo diante de Deus, nessa parte é o discípulo diante do homem, diante da sua responsabilidade de agir no mundo, como Jesus fala, na terra, no mundo, entre as pessoas. Claramente nós vamos observar, nós já vamos ler o texto, nós vamos observar que Jesus está dizendo que os seus discípulos, aqui nesse momento, destoa muito de quem não é discípulo. Os exemplos que eles vão usar são exemplos que, já dá um spoiler, não permite uma vida de um cristão, uma vida de um discípulo, como de um agente secreto, né? Eu quero que você pense nisso enquanto ouve a explicação, o meu ponto de vista sobre esses textos. A primeira metáfora que Jesus faz é sal da terra. Ele diz em capítulo 5, verso 13, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus está usando um recurso do seu tempo. Vamos sempre pensar nisso quando estudar as Escrituras. A Bíblia foi escrita num outro tempo, então tem coisas que talvez para nós, na nossa cultura, não faça mais sentido, algum comportamento cultural, então a gente tem que voltar a entender lá o que estava querendo ser ensinado lá para entender o aqui. Esse texto é fácil porque até hoje a gente usa o sal. Jesus está falando para um povo que vê uma importância gigantesca no sal, na utilização do sal. Seja para cozinhar ou para preservação. E eu vou começar por essa curiosidade. Os judeus usavam o sal para preservar alimentos que tinham facilidades para estragar. Você sabia disso? Eles usavam o sal para preservar, por exemplo, a carne, para que ela não se estragasse muito rápido. Hoje, você não vê essa atitude, né? Chegar na casa de um irmão e tá lá uma bacia de sal. Por que isso, irmão? Tô preservando. Você vai dizer o quê? Irmão, por que você não coloca na geladeira? Hoje a gente tem geladeira, a gente tem freezer. Então, a gente tem recursos para fazer a carne, o alimento perecível, ser conservado. Naquela época, não tinha. E o sal era o instrumento que eles utilizavam para preservar. Quando Jesus está dizendo que nós somos os discípulos dele são do mundo, da terra, o sal, Jesus está dizendo que são os seus discípulos a causa do mundo ser preservado. E eu acredito nisso, nesse ensinamento, porque eu tenho certeza que o pecado tem poder devastador e poderíamos estar numa situação muito pior do que já estamos. No entanto, o Senhor faz com que o mundo seja preservado, o Senhor cuida das coisas para que elas não piorem a ponto de ficar
será uma terra inabitável porque sua igreja está aqui. E por amor à sua igreja, o Senhor preserva as coisas para não serem muito pior do que já são. Você precisa acreditar nisso, de que o Deus que vela pela sua palavra, e a sua palavra é cuidar da sua igreja, de forma que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, a igreja por quem Cristo morreu. Tanto é, eu sempre ouvi isso aqui, meu objetivo não é levantar questões escatológicas, mas nós sempre ouvimos isso, que quando Jesus no seu segunda vinda voltar, o grupo que ele vem buscar e tirar dessa terra, que sofre por causa do pecado, é a sua igreja. Então ele vai voltar, ele vai retirar a sua igreja, e então subiremos e reinaremos e viveremos com ele na eternidade. Esse é um conceito que todo mundo aprende. A segunda função que eu quero atribuir ao sal, e eu só vou citar duas, gente, porque eu vou contar para vocês, eu não sou muito bom, não tenho muito conhecimento culinário, e fique tranquilo, para entender o conceito você também não precisa ter. Tanto que quando é o dia de cozinhar aqui em casa, eu sempre tento convencer minha esposa a gente comprar uma pizza, a gente pedir um lanche nos aplicativos, porque cozinhar não é minha praia. Não é minha praia. Mas você não precisa de um conhecimento avançado para entender. No entanto, todo mundo sabe que o sal dentro da comida tem a função de dar sabor, tem a função de dar harmonia no tempero. Uma comida sem sal facilmente você percebe. Mas quando ela tem sal, você consegue perceber que está temperado, que tem... De repente alguém pode dizer, faltou tempero tal. Uma pessoa que tem mais conhecimento. Mas uma comida bem temperada com sal, desce que desce e as pessoas nem notam. Quando Jesus fala dos seus discípulos como sal, eu consigo ver, ao mesmo tempo, ele falando sobre a humanidade também. Porque terra aqui pode ser humanidade. O que Jesus está dizendo aqui me dá a perceber que a humanidade é uma comida destemperada, uma comida sem gosto, que necessita de um tempero, que necessita de uma influência para dar sabor. A humanidade é uma comida sem sabor. E você não precisa ir muito longe para afirmar esse conceito. É exatamente o que o pecado faz. Ele tirou o sabor da vida, porque nos colocou contra a inimizade com o Criador de todas as coisas, com o Deus que criou todas as coisas. De modo que não temos paz com Deus, e toda a vida de alguém que não tem paz com Deus, por mais que você chegue no topo do mundo, não deixa de ser uma vida sem sabor, sem graça. Quando Jesus disse que nós somos da terra do sal, ele está dizendo que a sua igreja é responsável por dar sabor. Agora, como aplicar isso aqui é a coisa mais interessante. Uma vez eu fiz uma dinâmica com um adolescente falando sobre isso, sobre o que é ser discípulo no meio das pessoas, porque às vezes a gente se converte e a gente se afasta de todas as pessoas e as pessoas não têm acesso a nós. Eu coloquei 3 potes, era adolescentes, coloquei 3 potes, eu coloquei farinha de trigo, no outro açúcar e no outro sal. Eu sempre conto essa história quando eu quero ilustrar o papel do discípulo no meio das pessoas. E eu falei para os adolescentes, qual é que é o sal? Eles disseram, olha, para mim saber eu tenho que colocar a mão. E eu falei, então venha. Aí veio o primeiro, colocou a mão. Eu dificultei um pouco, né? Porque visualmente dá para você perceber a textura. O sal é um pouquinho mais... Dependendo do sal, dá para você perceber. Então, o que aconteceu? Ele veio, ele molhou o dedo na boca para ficar molhado, para extrair mais conteúdo, né? E colocou, era farinha de trigo. O segundo era açúcar e o terceiro era sal. E eu disse pro terceiro, mesmo sabendo, disse, que gosto é esse? Ele disse, sal. Eu falei, maravilha. Ele colocou na boca, sentiu, gostou de sal. Eu falei, é exatamente isso o conceito que Jesus está querendo nos ensinar quando ele usa esse recurso de chamar-nos de sal. O que, Breno, que você está dizendo? Jesus está dizendo que para os seus discípulos é extremamente importante entender a necessidade de estar no meio das pessoas. Extremamente importante a necessidade de participar no meio da pessoa, no meio da comunidade, no meio da sociedade. A relevância do seu discípulo, que tem todas as características de um verdadeiro discípulo, é necessário que ele seja envolvido, mesmo que a terra, como ele chama aqui, a humanidade, as pessoas, não vá aceitar a sua mensagem, o discípulo precisa estar lá não pela humanidade, mas por Cristo. Porque Cristo nos envia para ser a diferença no mundo. Cristo nos envia para dar sabor ao mundo. Isso porque somente os seus discípulos têm a mensagem saborosa que todo mundo precisa. Que mensagem é essa? A mensagem de salvação por meio da fé. Quando eu olho para essa aplicação de Jesus nos chamando de sal, fica... nítido que não há espaço para um crente espião que vive escondido. Essa declaração anula qualquer sentimento de ficar por detrás das cortinas, fingindo ser cristão, quando na verdade o seu testemunho não é de cristão e
Pior ainda, você não é uma pessoa acessível, que as pessoas olham o seu testemunho e se lembram de Cristo. Você é o típico exemplo que Jesus coloca aqui, quando você não vive dessa forma, o sal que perdeu o sabor. Há quem diga que quando o sal perdia o sabor, eles colocavam ou na estrada para tapar buracos, ou colocavam na entrada das casas para limpar o pé. Seja na estrada, seja na porta de casa, o sal que perde o sabor agora está sendo usado por uma coisa que não é a sua finalidade principal. Eles estão sendo pisados pelos homens, mas não foram feitos para ser pisados. Assim é todo aquele que nasceu para conhecer e servir a Deus, mas está gastando sua energia vivendo uma vida distante de Deus, distante de Jesus. Seus discípulos entendem isso com Cristo dizendo: vocês são o sal da terra. O que os adolescentes entenderam na época, e eu também espero que você entenda, é que o mundo vai sentir o nosso gosto quando entrarem em contato conosco. Então você precisa entender que deu um propósito para você viver, um propósito digno, adorar a Deus e levar ao mundo uma palavra saborosa. A segunda metáfora que Jesus utiliza também é uma metáfora que tira totalmente a permissão para um cristianismo escondido, um cristianismo omisso. O que Jesus está dizendo aqui é, em outras palavras, os meus discípulos não serão omissos, não se esconderão atrás de qualquer coisa. Eles precisam entender a responsabilidade de se destoar. E ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Eu concordo com o teólogo quando diz que o nosso maior sermão é a nossa vida. No entanto, olhando para esse texto aqui, eu vejo a declaração de Jesus Cristo clara e transparente de que o seu discípulo não é aquele que se esconde, mas é aquele que declara, aquele que se posiciona. Não é aquele que tenta esconder uma luz mesmo sabendo que não vai dar. Pelo contrário, ele se posiciona, e o seu posicionamento nunca é para refletir para si a glória ou as atenções. É muito claro usar esse exemplo quando você ouve essa mensagem, de que quando você entra dentro do quarto e acende a luz, ninguém olha para a lâmpada. Já ouviu isso, né? Ninguém olha para a lâmpada de onde está refletindo a luz. Ou quando você está no lugar escuro e você acende uma lanterna, ninguém olha dentro da lanterna. Isso vai prejudicar a sua vista. Pelo contrário, você olha para os lugares onde a lanterna está iluminando. É exatamente o que Cristo está dizendo. O mundo está em trevas, o mundo está escuro, mas o Senhor, a nossa luz, a luz do mundo, está refletindo sua luz por meio das obras dos seus discípulos. Então, todas as vezes que você age como um cristão, você reflete ao mundo a solução que vai fazer as pessoas saírem das trevas e irem para a luz. É o que ele quer dizer, Jesus quer dizer no verso 16, quando ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Para resumir, Jesus está dizendo que os seus discípulos são do mundo o sal, algo que facilmente você consegue perceber, que preserva, que dá sabor, que dá harmonia, e também luz, que espanta as trevas, clareando para as pessoas aonde e como elas podem conhecer a Jesus, através da pregação, através do testemunho, através do posicionamento, através da sua contribuição, do seu serviço a Deus. De repente você pode estar olhando esse vídeo como alguém que começou a ser sal, mas no meio do caminho perdeu o sabor. Como alguém que começou a ser luz, mas no meio do caminho começou a iluminar a si mesmo e chamar a atenção para si mesmo. Reconheça diante de Jesus Cristo o seu pecado, arrependa-se e volte a viver o único e verdadeiro propósito que dá sentido à vida. Qual? Servir a Deus, conhecer e servir a Deus. Que o Senhor te abençoe, e se você conseguiu entender esse vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, isso ajuda a engajar o vídeo e faz com que o YouTube mostre para mais pessoas. No meu próximo vídeo eu quero falar sobre aquela famosa declaração de Jesus em que ele disse que não veio abolir a lei, mas que veio cumpri-la. Eu quero convidar você para pensar sobre o que ele quis dizer com isso e qual é o impacto que os fariseus, os saduceus, os escribas da época teve ao ouvir uma declaração como essa.
Então, se já estiver disponível, vai aparecer aqui no final em algum canto. Se ainda não estiver disponível, em breve será disponibilizada. Por isso é importante que você ative o sininho, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui. Fique com Deus, até a próxima.